exposição ao sol de maneira inadequada pode causar inúmeros prejuízos à saúde, além de ser responsável pelo câncer de pele, o de maior incidência no Brasil. Segundo estatísticas do Instituto Nacional do Câncer, em 2014 devem ser registrados 576.580 novos casos da doença no Brasil. A previsão é que o tumor de pele não melanoma, o mais frequente na população feminina e masculina, atinja 182 mil pessoas, o equivalente a 31,5% do total dos casos de câncer no país. E para falar sobre câncer de pele, nós temos aqui no estúdio a presença do André Simeão, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia e dermatologista do Hospital da PUC Campinas, e o Carlos Roberto Monte, ele é coordenador do Serviço de Oncologia do Hospital e Maternidade Celso Pierro da PUC Campinas. Para a gente começar então, doutor, quais são os tipos de câncer de pele existentes? Na verdade, o que predomina são 3 tipos de câncer, sendo um deles altamente maligno, como o doutor André depois vai discorrer. Um é chamado carcinoma base celular, que é o mais simples, o mais curável. Praticamente, dependendo da localização, 100% dos casos são curáveis com cirurgia. Depois tem o carcinoma epidermoide, que já é um pouco mais grave. Esse tem chance de dar doença metastática, ou seja, sair fora do local de origem. E o pior de todos, que é o terror dos dermatologistas, e para nós também oncologistas, é o melanoma maligno. Então são esses 3 os maiores tipos de câncer de pele, todos causados realmente como fator etiológico principal o sol. Doutor André, e quem tem mais predisposição? Homens, mulheres, pessoas de pele branca, de pele negra? Pela questão sexual, né, de gênero, no último pesquisa do INCA, deu maior incidência nas mulheres. Um discreto aumento nas mulheres, mas é mais ou menos semelhante, né? Coisa de 55% para um lado, 45% para o outro. E geralmente acontece em pessoas de pele clara, olhos claros, né? Geralmente na nossa região do estado de São Paulo, principalmente esse eixo que pega São Paulo até Campinas, com colonização europeia, a gente acaba tendo uma incidência até bastante elevada. E como é que é feito esse diagnóstico? Primeiro, dermatologista, claro, e depois se a pessoa se descobre o câncer, aí tem que fazer o tratamento mesmo com o oncologista, é isso? Depende do tipo de câncer, né, e do grau de acometimento inicial, né? O diagnóstico, ele normalmente é feito pelo médico dermatologista, que geralmente o paciente nos procura por conta de alguma ferida que não está cicatrizando, alguma casquinha que sempre se forma, ou uma pinta que mudou de tamanho, que mudou de cor. E aí a gente procede retirando um fragmento dessa lesão para fazer o diagnóstico, e dependendo do tipo de tumor diagnosticado, a gente vai fazer um tratamento cirúrgico, exclusivo com o dermatologista, ou um tratamento em conjunto com a oncologia, né, que além da abordagem cirúrgica, a gente pede ajuda dos nossos colegas oncologistas para fazer uma abordagem sistêmica, ou com quimioterapia, ou com radioterapia, dependendo do tipo de tumor. Dependendo do tipo, então, as pessoas, é necessário que as pessoas façam, então, uma quimioterapia, uma radioterapia? Bom, vamos só separar um pouquinho para que o nosso espectador não fica tão assustado, né? Devido à posição nossa em relação ao sol, a face, principalmente aqui a região nasal, é que fica numa tangente, né, quase perpendicular, e que a incidência desses raios é nessa região. E, consequentemente, a maior região de tumores com maior frequência, principalmente na população de pele clara, é nessa região. Então, o que acontece? De uma maneira geral, você trata cirurgicamente, só que tem que respeitar os resultados estéticos, né? Então, nessa região, principalmente esse tipo de tumor, que nós chamamos de carcinoma base celular ou carcinoma epidermoide, a gente pode atuar depois da cirurgia com uma radioterapia adjuvante e parar por aí. Ou dependendo da região o acesso cirúrgico vai causar um defeito estético não aceitável, então a radioterapia pode atuar com uma boa chance de cura nessas regiões. Isso para esses 2 tipos de tumor, o basocelular e o epidermoide. Agora, no melanoma, quando o melanoma escapa do controle cirúrgico, aí sim nós temos a atuação da radioterapia e da quimioterapia, mas infelizmente com resultados pobres. É um tumor altamente maligno, ele dá lesões metastáticas a vários órgãos, né, levando a óbito com uma frequência muito alta. E só para a gente retomar mais uma vez, qual é o mais comum
o que geralmente você está acostumado a ver no consultório, que mais acomete as pessoas? É o carcinoma basocelular. Né? Ele é o mais... Qual é a característica desse? Normalmente ele é uma lesão, que é uma ferida, ou uma lesão tipo um carocinho, que fere, forma casquinha e nunca cicatriza. E a tendência é que com o passar do tempo ele ir aumentando de tamanho. Né? Ele aumenta tanto o diâmetro dele, quanto a profundidade dele, ele vai aumentando. E ele é destruidor no sentido de que ele destrói a pele que está acometida ao redor. Ele não dá metástase, ele não espalha para o resto do organismo, mas aonde ele está em crescimento, ele vai destruindo. E como o próprio Dr. Carlos disse, que a maior incidência é na face, na região nasal, região da fronte, ele acomete áreas nobres, né? Regiões nobres da face, como o nariz, pálpebra, até mesmo infiltrando o globo ocular, o que acaba causando um prejuízo, primeiro estético, depois funcional para o paciente. Certo, bom, agora a gente vai ver a reportagem da Rafaela Ribeiro. Ela foi conversar com a Cláudia é professora e ela já faz tratamento há alguns anos contra o câncer de pele. Sol forte, nenhuma nuvem no céu. Dia perfeito para praticar atividades ao ar livre. E esta bela paisagem faz com que muita gente esqueça de tomar alguns cuidados para evitar um problema de saúde no futuro. Cláudia sempre gostou de se expor ao sol sem proteção e hoje faz tratamento contra um câncer de pele. E daí começaram algumas manchas e quando eu procurei o dermatologista, foi diagnosticado que alguns já tinham um pré-câncer de pele, né? E alguns já uma possibilidade de ser um câncer de pele. E a partir daí, eu que adorava o sol, tive que ser proibida de tomar o sol. E tomar todo o cuidado necessário, né? Filtro solar, nem filtro, bloqueador solar o tempo todo, a cada 6 meses procurar o dermatologista, né? Apesar do diagnóstico, Cláudia tem uma vida normal. Os cuidados aumentaram e hoje, além do acompanhamento mensal com o dermatologista, ela faz um tratamento diário com cremes para controlar a doença. Todo cuidado é pouco, quer dizer, surgiu uma pintinha diferente, surgiu uma manchinha diferente, tem que cuidar. Então é creme, é o tratamento, Então assim, a cada tipo de lesão é um tipo de tratamento. O risco de contrair câncer de pele é maior do que muita gente pensa. São poucos os que se preocupam em prevenir a doença. De acordo com a Associação Brasileira de Dermatologia, cerca de 60% da população não usa o filtro solar antes de se expor ao sol. E uma coisa que eu sempre digo é assim, às vezes a pessoa acha que aquela manchinha que está ali não é nada. É uma manchinha que está ali que não cicatriza. Ah, semana que vem cicatriza. Semana que vem não cicatriza. Ah, fica mais uma semana não cicatriza. Então, é assim, não vamos deixar isso, procure o quanto antes, né? Porque, na verdade, se não está cicatrizando é porque alguma coisa tem, e vamos procurar enquanto é tempo. Bom, as pessoas demoram muito para procurar o tratamento, para procurar o dermatologista? Demoram, Alessandro. Geralmente, quando a gente faz um diagnóstico, principalmente no nosso serviço público, é um diagnóstico um pouco tardio. Né? Geralmente, a lesão já cresceu o suficiente para ter um distúrbio funcional, tipo o paciente perder parte da asa nasal ou perder parte da pálpebra, e aí a cirurgia fica muito mais agressiva e mutiladora. Né? Não que o paciente vá morrer de carcinoma basocelular, porém a parte da função de algum órgão dele, de alguma parte da face vai ficar prejudicada. E realmente o protetor solar ele é fundamental. Né? Muita gente fala, mas eu só vou ficar em casa, só vou até o banco, não vou tomar sol. A dose que a gente vai acumulando ao longo dos anos de UVA, UVB, com o passar da idade, ela vai aparecer lesão cutânea. Né? Geralmente começa com uma lesão pré-neoplásica mesmo, que a gente chama de queratose actínica, que é uma casquinha mais grossa, que não chega a sangrar nada, mas ela fica lá incomodando. E aí sim essa lesão ela tem o risco de uma transformação maligna. E à medida que o tempo vai passando, as doses de UVA, UVB vão se acumulando, uma hora aparece o câncer de pele. E essa pessoa que faz o tratamento para o câncer de pele, a rotina dela muda um pouco? Ela fica mais restrita? Ela não pode sair, se expor ao sol como fazia antes? Como fica um pouco a rotina dessa pessoa? Não muda a rotina, Alessandro. O que precisa é, como aquela senhora falou, com muita felicidade, é aumentar o cuidado. Né? Quanto mais cedo você puder usar protetor solar na sua vida diária, e hoje a indústria cosmética ela é muito forte nesse sentido, quase toda a parte de maquiagem hoje já contém
protetor solar, então na verdade é esse estímulo, né? Mas mesmo depois de um tratamento, uma cirurgia ou uma radioterapia e tal, a pessoa tem uma vida funcional normal, só que tem que tomar cuidado. Fala-se muito câncer de mama, câncer de próstata, o câncer de pele às vezes passa um pouco batido para as pessoas, a questão da prevenção mesmo? O que acontece é como o doutor André falou, existe emocionalmente ou mentalmente falando, um desleixo natural da gente. É sempre postergando, deixa para depois tal. Porque em câncer de pele, o que é interessante, que a boa parte das neoplasias de pele, elas têm uma fase pré-neoplásica, como ele citou. E é nessa fase que é ideal. Então, se você tiver um probleminha, procurar o dermatologista, você vai ficar 100% na prevenção e, eventualmente, numa cura se já transformou. Então, a visita ao dermatologista é uma coisa que deve ser como a mulher vai ao ginecologista ou ao mastologista fazer a prevenção do outro tipo de câncer. Principalmente se tem a pele clara. E o protetor solar ainda continua sendo a melhor forma de prevenção? Atualmente continua. A gente sabe que existem horários de maior incidência de UVA e UVB, né, principalmente aquele que vai das 10 às 4 da tarde, né, que o ideal seria evitar a exposição direta nesse horário, mas hoje em dia a gente também sabe que a incidência de UVA e UVB está aumentando, né, com o passar dos anos. A gente não sabe se isso é cíclico no nosso sistema ou se é por causa de poluição, problemas da camada de ozônio, etc. e tal. Então, o protetor solar ele é fundamental, né? Obviamente, se você usar uma barreira física, um chapéu, um boné, trabalhador que tem que trabalhar exposto ao sol, usar roupa que proteja todo o braço, né? Usar chapéu com proteção da região do pescoço, da região das orelhas, é fundamental também para evitar ou pelo menos amenizar esse risco de câncer de pele. Eu só queria acrescentar uma coisa, André, que dos tumores de pele, o melanoma maligno, o que é interessante é que ele é vinculado a um pigmento chamado melanina, então as manchas escuras devem ser checadas rapidamente. Mas 15% desses melanomas não possuem esse pigmento. Então, às vezes, a pessoa está desenvolvendo um melanoma maligno, altamente agressivo e não tem a coloração do habitual. Então, isso pode acontecer e é importante que a pessoa esteja alerta a esse tipo de situação. E outra coisa, outra dúvida. A pessoa que trabalha em ambientes fechados, por exemplo, ela também precisa usar protetor solar ou não? As lâmpadas brancas e as incandescentes, elas emitem UVA e UVB. Lógico que é uma incidência infinitamente menor do que a exposição solar. Mas tem sim uma emissão pequena, mas ela existe. A única lâmpada que não emite UVA e UVB é a lâmpada de LED, que ainda é uma coisa que não é comum na nossa rotina. O fato de ele estar exposto a uma luz incandescente, às vezes aqueles trabalhadores, né? Eu já tive paciente que é ourives, que ficava em cima de uma luz e desenvolveu vários carcinomas basocelulares por conta dessa luz incandescente. Tem que ser usado sim, Tá certo. Criar o hábito. Bom, agora nós vamos então para a redação da TV PUC e o nosso repórter, o Vinícius Bueno, traz aí as dúvidas dos internautas. Oi, Alessandra, nossa primeira pergunta vem de Barão Geraldo. A Sandra Santos perguntou como o funcionário que trabalha exposto ao sol e recebe protetor solar da empresa pode saber se aquele produto é o ideal para ele. E a Lídia Camargo, do bairro Antônio von Zuben, quer saber se só o sol pode causar o câncer ou se a exposição em algum determinado local ou mesmo a utilização de algum produto também pode causar a doença. E por fim, a Érica Magalhães, do bairro São Martim, pergunta se os pais têm que passar o protetor nos filhos ou se é importante que a criança desde cedo já tenha essa consciência. Bom, então vamos lá. Para o trabalhador aí que recebe o protetor solar da empresa, existe essa questão do fator, do tipo de pele ou pode usar qualquer protetor solar? Existe sim, né? Hoje em dia a gente tem disponível no mercado diversos tipos de protetor solar, né? Voltado para a pele mais seca, para a pele oleosa, para a pele da criança, para a pele do idoso. Então, cada paciente tem uma adaptação melhor a determinado produto, né? Com relação ao trabalhador, o ideal seria mesmo ele tirar essas dúvidas com um dermatologista para avaliar o tipo de pele que essa pessoa tem, né? Para ver se o protetor que ele está usando é adequado. Não só adequado no sentido de proteção solar, mas adequado para ele, se ele se sente confortável em utilizá-lo. Porque se ele passa alguma coisa que não deixa ele confortável e está sempre incomodado, mais cedo ou mais tarde ele vai acabar deixando de lado e não utilizando.
Isso a gente observa muito, tanto na nossa prática diária de consultório, como mesmo no hospital, que os pacientes não utilizam por queixas cosméticas mesmo. Ah, não usei porque minha pele ficou oleosa, ou usei porque deu espinha, não quis mais usar. Então, o ideal seria, sim, adaptar um produto para cada paciente. Existe algum produto que pode-se dizer que é um mais básico, assim, um pouco mais básico, que todo mundo pode usar, ou realmente a melhor opção é mesmo ser um produto adequado à pele da pessoa? Pensando no rosto, assim, é interessante cada produto se adequar ao paciente, né? Para o corpo, por exemplo, ir para a praia, piscina, né? A gente tem as marcas mais populares, né, que vende em qualquer farmácia, mesmo supermercado, que pelas normas da Anvisa e pela Sociedade Brasileira de Dermatologia, eles protegem de maneira adequada, né? A queixa mais seria com relação à cosmética e à estética do produto. Em relação a outra questão, é só o sol que causa câncer de pele? Eu diria que sol é 99%, né? Mas existem alguns produtos químicos que podem também causar, mas é muito raro, né? Num país tropical como o nosso, realmente o sol ganha disparado. E a outra pergunta em relação às crianças, é importante também que os pais passem protetor solar na criança, que já desenvolva isso? É fundamental, porque como o doutor André falou, na verdade a exposição solar ela tem que ser por algum tempo, né? Então se você começa a ensinar a criança desde os 2 anos e meio, né, 3 anos, que ela já tem uma certa autonomia, isso é ideal. Não ir para a piscina e não ir para a praia sem um protetor solar. Pessoas que fazem bronzeamento artificial, por exemplo, tem algum risco? Isso interfere de alguma forma? O bronzeamento artificial, na verdade, ele foi proscrito, foi proibido pela Sociedade Brasileira de Dermatologia, né? Porque vários trabalhos mostraram um aumento da incidência, principalmente de melanoma, em torno de 10 vezes. Então, o paciente que se submete a um bronzeamento artificial tem 10 vezes mais chance de desenvolver um melanoma do que quem não faz esse tipo de abordagem. Então, o bronzeamento artificial, hoje a Sociedade Brasileira de Dermatologia está proibindo, né? E as câmeras de bronzeamento, a Anvisa proibiu, né? Se você tem alguma câmera de bronzeamento em algum lugar, ela é ilegal, né? Não é para existir mais no Brasil câmeras de bronzeamento. E leva algum tempo para o câncer se manifestar? Uns anos? Como é esse período? Sim, é um processo de acúmulo, vamos assim dizer, porque você está lesando aquela célula. A célula geralmente tem mecanismo de defesa, mas chega em algum momento esse mecanismo de defesa se esgota, né? A alteração se faz no DNA, cria uma mutação e esse é o processo de desenvolvimento do câncer. Mas eu queria aproveitar o que o Dr. André falou sobre o bronzeamento artificial para lembrar os seus telespectadores que o problema do sol não é só o câncer de pele, é o problema do envelhecimento da pele. Então, uma criança que começa a tomar sol, e a gente observa isso muito na população rural, né, doutor André? Começa a tomar sol muito cedo, ela tem, por exemplo, 60 anos de idade, mas uma aparência de 80. O que o sol faz é isso, né? E a incidência é muito maior do que a própria incidência do câncer. Então, é um outro lado que deve ser desenvolvido na educação familiar, não tomar sol em excesso. E as primeiras manifestações mesmo da doença são as feridas, são as manchas. Quando que a pessoa deve se preocupar mesmo em procurar o atendimento? É como o doutor André falou. O problema é que não existe um padrão único, né? Por exemplo, eu vou pegar aqui um exemplo. Eu tenho aqui, como ele falou, uma hiperceratose, tá vendo? Isso aqui já é causado pelo sol. Alguma dessas áreas aqui, elas podem evoluir para um câncer de pele, então eu tenho que ficar atento, né? Às vezes a gente não tem conhecimento suficiente para discernir essas alterações, né, André? Então o ideal é passar no dermatologista. Mas aparências são variáveis, desde somente pequenas manchas ou como ferida que não cicatriza, nós chamamos de úlcera. Tá. E qual é o índice de cura do câncer de pele? Assim, depende do tipo, né? O carcinoma basocelular, né, hoje em dia a gente tem algumas modalidades de tratamento, né? A que atinge maior taxa de cura é a cirurgia. Seja a cirurgia convencional, seja a cirurgia micrográfica de Mohs, né, que é um refinamento da cirurgia convencional. Nesses casos, a taxa de cura do carcinoma basocelular chega a quase 100%, fica entre 92% e 97% de cura, que a gente considera extremamente alta. O carcinoma epidermoide, se diagnosticado precocemente e feita a cirurgia de maneira rápida, a gente atinge boas taxas de cura, em torno de 94%, 95% de cura. O melanoma depende muito da profundidade que ele já está acontecendo na pele do paciente. Melanomas superficiais atingem uma taxa de cura em torno de 98%.
né? Enquanto que melanomas que sejam um pouquinho mais profundos, essa taxa de cura já cai para 30%, 40%, né? Diminui bastante. Né? Por isso que o diagnóstico precoce, principalmente no melanoma, ele é fundamental. Né? É um divisor de águas. Né? Se o paciente passar uma determinada barreira, a expectativa de vida dele diminui muito, enquanto se ele estiver na superfície, é praticamente 100% de cura. E danos com cicatrizes, por exemplo, o cuidado precisa ser redobrado em relação a isso? Sim. Né? Pacientes que sofreram queimaduras, principalmente na primeira infância, na adolescência, grandes queimaduras solares ou mesmo queimaduras de fogo, água quente, que chega a formar aquelas cicatrizes, essas regiões apresentam uma incidência maior de câncer, né? Principalmente o carcinoma epidermoide. Provavelmente esse trauma já tem induzido uma certa mutação nas células e elas ficarem mais suscetíveis a esse problema. Então, áreas de grandes queimaduras, a atenção tem que ser redobrada, porque com o passar da idade, geralmente aparece uma ou outra lesão que vai necessitar uma abordagem cirúrgica. E pessoas que têm tatuagens, tem algum risco maior ou não? Não, a tatuagem em si ela não aumenta o risco de desenvolvimento de câncer de pele. Só que o problema da tatuagem e dos tatuadores é mascarar uma lesão pré-existente, né? Esse é o maior medo. A Sociedade de Dermatologia ela fez até um trabalho com os tatuadores, junto com o Hospital AC Camargo, né, em São Paulo, para conscientizar o tatuador. Né? O AC Camargo ele desenvolveu aulas, palestras para os tatuadores, explicando o que é câncer de pele, o que é melanoma, porque às vezes quem faz o diagnóstico é o próprio tatuador. Ele olha lá, vê que tem uma lesão esquisita, né? Em vez dele fazer a tatuagem em cima, ele está sendo instruído a encaminhar para o dermatologista. Porque a partir do momento que você esconde uma lesão com pigmento, essa lesão ela vai continuar crescendo, principalmente o melanoma, que no início ele não faz ferida, ele começa a ter um crescimento pela lateral, né? E a gente não vai conseguir fazer o diagnóstico, vai passar. Primeiro porque o exame fica mais difícil e mesmo o paciente ele não vai dar muita bola porque ele não vai perceber que está mudando. Né? Esse é o grande perigo ou cuidado que a gente tem que tomar com as tatuagens. Tá, bom, dia 29 de novembro é o Dia Nacional, né, de Combate ao Câncer de Pele e o Hospital da PUC vai fazer algumas atividades, não é isso? Eu queria que você explicasse para a gente como vai ser aí essas atividades. A Sociedade Brasileira de Dermatologia ela promove, né, anualmente o Dia de Combate ao Câncer de Pele, geralmente é o último sábado de novembro. Nesse ano vai ser dia 29 de novembro. A PUC Campinas, como sendo membro da sociedade, né, de formação de residentes e especialistas na área de dermatologia, ela vai fazer parte dessa campanha, que é aberta a toda a população da região que quiser tirar dúvidas com relação a câncer de pele, alguma feridinha, alguma pinta, uma mancha esquisita que ela quer, está com dúvida que pode ser, ela será recebida nesse dia no hospital. A campanha acontece das 8 da manhã às 5 da tarde, só ir no ambulatório de dermatologia do hospital da PUC, que ela vai ser analisada, vai ser examinada. Caso tenha lesão suspeita, ela vai ser encaminhada para biópsia. De preferência, a gente vai fazer no mesmo dia, mesmo a biópsia, o procedimento de estudo dessa lesão. E caso se confirme o câncer de pele, ela vai ser tratada no hospital. Uma pergunta, em relação à estética da pessoa. A pessoa ela tem que procurar logo o tratamento para que ela não sofra danos estéticos. Às vezes a manchinha incomoda, ela fica com medo de procurar o tratamento, mas é preferível tratar antes do que ter um dano maior, né, na estética. Sim, o tratamento precoce sempre é melhor. O grande problema que a gente vê, às vezes, com nossos próprios colegas cirurgiões ou mesmo dermatologistas, é o medo de causar um dano estético no paciente frente a um câncer de pele. Hoje em dia a gente tem inúmeros trabalhos que mostram que o melhor tratamento de câncer de pele é o primeiro tratamento. O índice, a recidiva é menor, o índice de cura é maior. Então o primeiro tratamento, a primeira abordagem que a gente vai fazer no nosso paciente é o melhor tratamento. Ou seja, a gente tem que escolher aquele tratamento que dê para o paciente a maior taxa de cura. Por quê? Porque recidivando esse tumor, a gente sabe que o índice de complicação é maior. Se tiver que ter uma abordagem cirúrgica, será uma cirurgia maior. Normalmente, às vezes, tem que usar a radioterapia, que deixa um dano estético também, né? Dependendo do tamanho da área irradiada, vai ficar um dano estético. E, então, a gente não tem que ter medo dessa parte estética, porque o primeiro tratamento que a gente fizer para o paciente vai ser o melhor para ele. Mesmo a parte estética vai ser o melhor indicado. E quando esse paciente, se necessário, fazer a quimioterapia ou radioterapia, é tão difícil também o tratamento, tão pesado quanto para os outros tipos de câncer também? Não. A radioterapia,
mais simples é do grupo do carcinoma basocelular e carcinoma espinocelular, que geralmente é aqui na face. Então a gente tem tecnologia, aplicadores adequados tal para não ocorrer trauma. Aliás, em algumas regiões aqui da face, você opta até por radioterapia para diminuir o aspecto estético. Agora, em relação à quimioterapia, geralmente é usado já no melanoma em fase metastática e tal, então o aspecto estético aí praticamente é secundário. Legal, bom, nosso tempo está acabando já. Eu gostaria que vocês fizessem as considerações finais de vocês sobre esse tema, dessem algumas dicas aí para as pessoas de prevenção, ou mesmo conscientizá-las um pouco mais em relação, né, ao tratamento, aí, a forma de se prevenir contra o câncer de pele. Olha, a mensagem mais simples da prevenção é evitar o sol, né? E ter a educação familiar desde a infância em relação ao perigo que o sol faz para a pele. Isso é o suficiente para diminuir a incidência do câncer. Concordo com o Dr. Carlos, eu acho que o principal e o mais importante é mesmo a proteção solar para evitar o problema. Uma vez o problema instaurado, assim, procurar ajuda logo, né, procurar o serviço de saúde mais próximo. Os serviços públicos da região de Campinas eles são capacitados para fazer o tratamento, inclusive de cirurgia micrográfica de Mohs, que é uma cirurgia que tenta preservar a maior parte possível de pele boa e atingir uma taxa de cura maior. Então, quanto mais cedo você fizer esse diagnóstico, mais cedo você iniciar o tratamento, melhor para o paciente, tanto esteticamente falando como funcionalmente. Tá certo. Bom, então eu agradeço a presença de vocês aqui e eu convido você a assistir os outros programas da TV PUC no site que aparece na tela. A gente volta na próxima edição do programa Ponto de Encontro.